Olá, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo de número 104, versículo 13. Nós vamos ler alguns versículos aqui deste Salmo. Salmo 104, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Agora, lá no versículo 22, irmãos, diz a palavra: Nasce o sol e logo se acolhem, e se deitam nos seus covis. Então sai o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor, nós te pedimos, e nos dá nesse momento a direção do Espírito para essa reflexão bíblica, Senhor, de maneira que nós sejamos grandemente edificados, fortalecidos, em nome do Senhor Jesus Cristo, na tua verdade, Pai. Nós pedimos isso para o nosso bem, para o bem da tua igreja, do nosso país, para a honra e glória do teu nome, meu Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Irmãos, hoje eu quero ler mais um texto da série que nós estamos fazendo, O Cristão na Pandemia. Uma série que estou procurando aqui trazer reflexões bíblicas a respeito da necessidade, irmãos, aliás, a respeito da postura que as Escrituras Sagradas elas nos dizem que deve ser a postura dos cristãos. Como eu tenho dito para os irmãos, isso não significa que exatamente os cristãos eles vão todos andar ou fazer isso, não é? Cristãos são também pecadores, imperfeitos, ainda em processo de santificação, mesmo os que realmente são cristãos de fato. Mas aquilo, irmãos, estou procurando colocar nessa série aquilo que, com a graça de Deus, né, aquilo que as Escrituras recomendam que deve ser realmente o posicionamento cristão diante da pandemia. E então nós já tratamos de alguns assuntos, procuramos tratar de assuntos então que tem a ver com a doutrina, com a verdade, sempre evidentemente com a palavra de Deus, mas com um propósito prático, né? E hoje eu quero falar um pouco, irmãos, da questão, né, um texto que nós vamos ler, das informações e das dúvidas a respeito da própria doença, não é? Como é que o cristão ele deve agir, ele deve se comportar a respeito dessas coisas, porque é isso que nós temos diante dessa enfermidade, diante da Covid, não é? Nós temos algumas informações, mas também nós temos muitas dúvidas, não é? Então é uma doença ainda nova e que a ciência ainda está estudando. Então, como o cristão ele deve se comportar tanto com relação a uma coisa como com relação a outra? Isso está vinculado com a questão de que Deus ele providencia vamos dizer assim, os papéis na sua providência de cada homem, de cada mulher, cumprindo ali na providência divina o seu chamado, não é? Aquilo para o qual Deus o capacita, o prepara, dando talentos, dando dons. Então nós temos nesse caso os cientistas, os médicos, pessoas que o Senhor Deus tem chamado realmente para trabalhar com relação à questão das enfermidades, das doenças, né? Visando aí a prevenção, visando a cura. E isso é muito importante, irmãos, isso é muito importante. O que seria da humanidade se não fosse realmente essa capacitação que o Senhor Deus dá nesse mundo de pecado, de doença, de tristeza? É uma bênção de Deus e é uma graça do Senhor essa capacitação, e isso mostra a beleza de Deus, na verdade, estruturar toda a sociedade, dando talentos a homens e mulheres e os colocando, enfim, para cumprir as suas funções, mesmo que essas pessoas elas não conheçam a Deus, elas não sirvam a Deus, não é? Mesmo assim o Senhor age e opera e as coloca nessas funções para que elas então exerçam um papel dado por Ele, na vontade dEle, para o benefício social, para o benefício da humanidade. Isso glorifica muito o seu nome. E eu começo
com esse texto, exatamente porque esse texto ele fala disso, irmãos. Ele fala de como o Senhor, o Salmo 104 é um salmo tão lindo, tão precioso, e ele fala exatamente de como Deus ele organiza a criação, e ele põe e sustenta toda a criação, e põe cada animal, cada planta para cumprirem realmente cada uma dessas partes. Então o Senhor coloca tudo para cumprir o seu papel e sustenta tudo. E Deus dá o trabalho ao homem. Nós observamos aqui que Deus dá uma matéria para ele trabalhar, não é? No versículo 14 diz: faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair da terra o pão. Então Deus dá o material para o homem trabalhar e ter o seu sustento. No versículo 23 diz que então saiu o homem à sua obra e ao seu trabalho até a tarde. Então Deus dá o trabalho ao homem. Deus diz no versículo 24: ó Senhor, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. Nós podemos observar que nisso também está a beleza do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos, dentro da vontade do Senhor, exatamente proceder com sabedoria em relação a essa enfermidade, e isso aponta para a questão da medicina, da ciência, dos talentos que Deus tem dado a essas pessoas, para que elas pesquisem, para que elas ajudem a humanidade, produzam remédios, descubram remédios, vacinas, produzam vacinas, e assim possam salvar as multidões que estão aí, irmãos, expostas, né? Vamos então ler, meus irmãos, o texto, e eu vou ler, fazer alguns breves comentários e então para trazer alguma elucidação a respeito desse assunto. Então, o tema do meu texto, Cristão na Pandemia, é o quarto texto dessa série que nós estamos fazendo, e o tema desse estudo, dessa meditação, é informações e dúvidas. Eu vou ler e trazer então algumas explicações. O cristão é ensinado nas Escrituras que diante do que é mortal, como uma pandemia, a informação é muito importante. Saber do perigo e do livramento, dando crédito a este conhecimento, conduz à vida. Não conhecê-los, né? Pode levar à morte, pela ignorância que expõe aos riscos. Saber ignorar também pode ser fatal, porque neste caso se minimizará o mal e se desprezará o livramento. Então nós temos aqui essas situações que não são prudentes e, portanto, não são cristãs, né? O cristão, ele sabe que diante de um grave perigo, realmente a informação é essencial, né? A palavra de Deus, ela fala muito do conhecimento, ela apresenta o conhecimento como algo importante para que eu tenha então esse conhecimento. Isso está na área espiritual, a respeito da minha salvação, a respeito da minha necessidade de Cristo. Eu preciso conhecer essas verdades, eu não posso estar nas trevas espirituais em relação a isso. Então, para que eu realmente possa ser salvo, o pecado é um grande perigo, é o mal dos males. Então é importante eu conhecer a sua malignidade e a cura que há no Senhor Jesus. Tudo isso tem um paralelo também com os outros tipos de conhecimento, né? Então, eu preciso conhecer as coisas, eu preciso conhecer os perigos, eu preciso conhecer os livramentos, para que eu possa, então, me livrar, né? E Deus possa me conceder a salvação também nos outros sentidos. Isso tem um paralelo. Então, o cristão, ele entende que o conhecimento, ele é sumamente importante no que diz respeito aos perigos e aos livramentos que nós precisamos, então, conhecer exatamente para nos livrar desses perigos. Então, irmãos, eu coloco assim, que não conhecer os perigos e os livramentos vai levar à morte pela ignorância que expõe os riscos, né? A pessoa não sabe e se expõe. Saber e ignorar também pode ser fatal, porque neste caso se minimizará o mal, se desprezará o livramento. Às vezes a pessoa sabe, é informada, mas ela não dá atenção, ela não liga, e aquilo também pode ser fatal, porque aí o perigo pode realmente destruí-la, aquele mal pode realmente destruí-la. Mas saber, dando crédito a este conhecimento, conduz à vida. Então, é muito importante o conhecimento dos perigos e dos livramentos, porque então eu poderei ser conduzido à vida. Aí eu continuo. Assim, o cristão se arma com o melhor conhecimento disponível. Quanto às dúvidas, ele espera a vinda de mais luz que a esclareça. Neste intervalo,
não se arrisca no campo das incertezas, fazendo apostas inconsequentes. Ele é cauteloso. Então, devido a isso, devido a essa sabedoria cristã, devido a essa consciência que o cristão tem de como o conhecimento é importante para ele saber dos perigos, ele saber também dos livramentos, o que ele vai fazer? Ele vai se armar com o melhor conhecimento possível. Então ele vai buscar esse conhecimento disponível, né? E quanto às dúvidas, ele vai esperar por mais luz que esclareça, e ele não vai, nesse intervalo, ou seja, nesse momento em que ele ainda existe as dúvidas, ele não vai se arriscar no campo das incertezas, fazendo apostas, né, inconsequentes, mas ele vai ser cauteloso. Então, enquanto ele não sabe, ele vai ficar se arriscando, mas ele vai esperar mais conhecimento para que então ele possa proceder de forma segura. Ele não vai ficar tomando decisões baseadas em especulações, em dúvidas, em incertezas. Ele não vai se arriscar aí, mas ele vai esperar mais conhecimento. E isso mostra que ele é então cauteloso. Eu continuo então dizendo, a consequência é que o cristão procurará ouvir os estudiosos no assunto, ou seja, nesse assunto específico, que é o problema aí de uma doença grave, de grande proporções em termos mundiais, não é? Então ele vai procurar os estudiosos a respeito desse assunto. Age assim porque também é ensinado nas Escrituras que o Senhor distribui seus talentos a homens e mulheres, pondo-os providencialmente no seu correspondente campo de atuação para o benefício social. Eis a bondade e sabedoria do Senhor, que organiza e enriquece a sociedade com dons e talentos para que a vida seja possível, inclusive em meio a um grande risco. Assim o Senhor traz livramento. Então, nós observamos aqui que o cristão ele age assim, exatamente porque ele entende, ele sabe que o conhecimento é importante, e ele também não vai ficar se arriscando nas dúvidas, né? Então ele busca conhecimento, ele dá atenção, mas também ele age assim porque ele é ensinado nas Escrituras que o Senhor põe homens e mulheres nos seus campos, nos seus trabalhos, nas suas tarefas, exatamente para o benefício da sociedade toda. É muito impressionante isso, o Salmo 104 mostra isso, como o Senhor coloca tudo no seu lugar, diz o versículo 24, quão variadas são as tuas obras, todas as coisas fizeste com sabedoria, cheia está a terra das tuas riquezas. E isso aqui, irmãos, está manifesto exatamente no fato de que o Senhor dá talento a homens e mulheres e os põe ali naquele lugar para exercer os seus talentos, para produzirem um bem social, e cada um no seu lugar, fazendo uma harmonia bela, né, de produção de benefícios para toda a sociedade. Tudo isso mostra então a sabedoria de Deus, a glória de Deus, e que através dessa organização em que ele coloca, ele salva, ele livra, ele abençoa a humanidade. Então mostra então esse Deus Salvador exatamente dessa maneira. Então exatamente é essa situação que aparece em relação à pandemia, quer dizer, Deus prepara essas pessoas, cientistas, médicos, os capacita, dá a eles condições para que eles então possam beneficiar toda a sociedade, e isso é um exemplo que mostra realmente a beleza dessa organização dada por Deus e com o propósito de salvar, não é? Isso glorifica ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e mostra como Ele é sábio em organizar tudo, colocar tudo nesse lugar com um propósito bom, salvífico, inclusive neste momento tão perigoso, né? Inclusive nesse momento de grande risco, como eu coloco aqui no texto. Assim o Senhor traz livramento. Aí eu continuo. No caso das enfermidades, ele preparou cientistas e médicos com recursos, talentos e estruturas para trabalhar, visando o conhecimento das doenças para prevenção, diagnósticos, tratamento e cura. Que rico conhecimento salvador, resplandecendo a glória do Senhor, de onde vem a salvação em todos os sentidos, né? Então, no caso da doença, ele prepara esses médicos, prepara esses cientistas, dá eles talento, dá eles estruturas, dá eles materiais para trabalhar, então visando exatamente o conhecimento das doenças, para que esse conhecimento seja descoberto, né? Seja produzido, e haja prevenção, para a prevenção das doenças, para o diagnóstico delas, para os seus tratamentos, e para que elas tenham então, aí para que as pessoas tenham cura dessas doenças. Isso mostra o rico conhecimento salvador, né? Porque esse conhecimento salva, isso mostra a glória de Deus organizando e salvando. De onde vem a salvação em todos os sentidos. Deus não nos salva apenas no sentido apenas que eu digo, né, não somente, né,
no sentido do pecado, mas Deus nos salva em todos os sentidos. Todos os sentidos. Então, toda a salvação, no final das contas, vem do Senhor Deus Todo-Poderoso, e isso manifesta, esse conhecimento dos médicos, dos cientistas, manifesta exatamente essa operação de Deus e também essa salvação do Senhor. Eu continuo dizendo, o cristão, sabendo de tudo isso, ouvirá estes obreiros da saúde que o Senhor tem preparado, procurando entender o que já há de conhecimento, esperando, né, isso aqui é tudo a sabedoria cristã, evidentemente, esperando melhores pesquisas onde ainda persistem as dúvidas. Então ele vai agir assim, né? Então ele vai aproveitar-se desse conhecimento salvador, que Deus opera através desses que eu chamo aqui de obreiros da saúde, porque realmente, por mais que eles não sejam cristãos, boa parte deles, ou a maioria deles não seja cristãos, mas mesmo assim Deus está dando talento, porque Deus opera através dessas pessoas benefícios para a sociedade, e Deus está providenciando, é de Deus tudo isso, todo esse conhecimento que eles têm. Procurando então, sabendo disso, o cristão se aproveita disso, aproveita-se desse conhecimento, procura entender o que já há de conhecimento, esperando melhores pesquisas onde ainda persistem dúvidas, né? Então assim o cristão faz, se aproveita do que já sabe e espera aonde existem dúvidas, como eu falei ainda há pouco, não se arriscando no campo das incertezas, no campo das especulações, né? Evidentemente, isso mostrará que não é acrítico nem anticientífico, pois acolhe as informações conforme os princípios das Escrituras. Quando nós dizemos que o cristão ele procura e ele se aproveita desse conhecimento, nós não queremos dizer que ele endeusará a ciência ou que ele não vai ter, vamos dizer assim, pressupostos cristãos em ouvir todas essas coisas. Muito ao contrário, ele ouve exatamente porque ele acredita que Deus está operando, dando esse conhecimento, isso é revelado nas Escrituras, e ele vai então receber isso conforme os princípios da palavra de Deus, adorando a Deus nisso, não é? Portanto, ele não é acrítico nesse sentido, mas também não é anticientífico, ou seja, ele não é alguém, o cristão é equilibrado, ele não vai nem endeusar a ciência e nem vai também se tornar anticientífico. Ele vê a ciência como um dom de Deus, como aquilo que vem do Senhor, e ele glorifica a Deus por isso. Ele analisa também tudo o que é descoberto pelos princípios, né, escriturísticos, e todas as pesquisas pelos princípios escriturísticos, mas ele equilibradamente ele faz isso, né? Ele não é acrítico, mas ele também não é anticientífico, né? Muito ao contrário, ele se aproveita, ele realmente acredita que Deus está operando ali, ele não é contra a ciência, mas ele realmente se aproveita porque ele vê ali exatamente pelos princípios das Escrituras que aquilo é um dom de Deus. Portanto, ele é muito equilibrado, não sendo nem acrítico nem anticientífico, pois acolhe, como eu coloco aqui, as informações conforme os princípios das Escrituras. Assim, ouvirá os importantes alertas e recomendações dos pesquisadores e médicos, orará por eles, esse é o procedimento cristão, né? Lamentará pelos que caíram na batalha, que já foram muitos. Quantos médicos já morreram, né? Quantos? Então eu já ouvi de vários, né? De vários que já caíram nessa batalha aí contra o Covid, e o cristão, ele deve lamentar por isso, orar pelas famílias dessas pessoas, lamentar realmente essas mortes desses, podemos dizer, né, desses caíram, desses verdadeiros guerreiros, né, contra a Covid, e deve lamentar e deve orar por suas famílias. Lamentará pelos que caíram na batalha, que já foram muitos, clamando ao Senhor para que a doença seja claramente conhecida e a cura e a prevenção sejam descobertas, né? Então esse tem que ser o clamor. Então o cristão, ele vai ouvindo, ele vai orando pelos médicos e cientistas, ele vai lamentando pelas mortes que já aconteceram, e ele vai orando e clamando em tudo isso para que haja, que o Senhor traga a salvação, porque a salvação vem do Senhor, e o Senhor traga também cura, então, né? Prevenção, salvando assim a humanidade. E eu concluo dizendo, portanto, assim o cristão trabalhará com as informações e as dúvidas em prol do bem e salvação de sua vida e de seus semelhantes, como um agente daquele que realmente salva, o Senhor, o Salvador. Glória ao seu nome. Então, ele vai buscar o conhecimento, ele vai esperar em relação às dúvidas, então ele vai aproveitar o conhecimento, ele não vai ser teimoso, ele não vai deixar de buscar, ele vai buscar para que ele conheça, ele não vai desperdiçar, mas ele vai buscar saber dessa doença, saber das prevenções,
ele vai, também quando ele souber, ele não vai desperdiçar, não vai escarnecer do conhecimento, mas ele vai levar a sério o conhecimento, ele vai também tomar as medidas e os cuidados, né? E naquilo que é dúvida, naquilo que é dúvida ele vai esperar e ele vai orar a Deus para que as coisas sejam esclarecidas, esperar melhores então esclarecimentos, sem se arriscar no campo das dúvidas, né? Sem teimar, sem ser teimoso no meio do campo das dúvidas. E ele vai fazer isso então porque ele crê que o Senhor está organizando todas as coisas, dando esses dons, né, aos homens, às mulheres, e organizando a sociedade, usando essas pessoas, inclusive médicos, cientistas, para trazerem salvação, livramento. E ele vai então se aproveitar disso, irmãos, orando por essas pessoas. Então, buscando conhecimento e esperando em meio às dúvidas, trabalhando para o bem social, para o bem de todos aqueles que estão em volta de si, esperando naquele que é o Salvador, Senhor Deus Todo-Poderoso. Então eu concluo repetindo: assim o cristão trabalhará com as informações e dúvidas em prol do bem e salvação de sua vida e de seus semelhantes, como agente. Ele vai ser um agente. O cristão é um instrumento de Deus, daquele que realmente salva, né? O Senhor e Salvador, glória ao Senhor. É assim que o cristão vai agir nesta pandemia, com zelo, com amor, sendo instrumento de Deus para a salvação das pessoas, né? Irmãos, que sejamos assim, que possamos, na misericórdia do Senhor, ouvir essas pessoas que o Senhor tem usado para trazer o conhecimento dessa doença perigosa, ouvir as suas recomendações, levar a sério, tomar as medidas preventivas e orar para que o Senhor, no campo das dúvidas, né, não nos arriscarmos, e orar para que o Senhor traga o conhecimento salvífico, que traga cura, que traga remédios, que traga vacinas, que faça a doença ser melhor conhecida. Enquanto isso, vamos tomando cuidado, não vamos arriscar no campo das dúvidas, e dessa maneira nós estaremos glorificando ao Senhor, porque nós estaremos sendo agentes seus para o benefício, para a salvação de muitas pessoas, cuidando de nós, cuidando do nosso próximo. Esse é o amor cristão. Fazemos tudo isso porque acreditamos que o Senhor realmente é dele que vem a salvação, e ele salva através dos meios, né? E nós vamos então viver em honra e glória ao seu nome, amando o nosso próximo, cuidando do nosso próximo. Que seja assim. Deus nos abençoe, Deus nos fortaleça neste propósito. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado, que possamos cada vez mais, pela sua graça, viver para o bem do nosso próximo em relação a essa doença, meu Deus, procurando conhecer, entender, seguir as recomendações dentro desse conhecimento e esperando em relação às dúvidas, não nos arriscando, orando, meu Deus, pelos cientistas, médicos, pedindo que o Senhor os guarde, pedindo que venham cura das vacinas, e assim agindo em honra ao teu nome, em Cristo Jesus. Nós oramos. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Nos abençoe cada vez mais em Cristo Jesus. Amém. E amém. E nos usa para a tua glória em Cristo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com meus irmãos. Tenham uma abençoada continuidade do dia do Senhor. Esteja em oração com as suas famílias. Se Deus quiser, 18 horas, vamos publicar mais um estudo bíblico, se assim o Senhor permitir. Louvado seja o seu nome. Até, meus irmãos.